E o seu jornal começa com uma ótima notícia. Hoje, no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Brasil comemora. O motivo é que temos uma queda de 13,44% no total de crianças que trabalham. Segundo dados do IBGE, dos 86 milhões e 400 mil pessoas ocupadas em 2010, com 10 anos ou mais, 3 milhões e 400 mil eram crianças e adolescentes, quase 530 mil a menos do que em 2000. Hoje, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil lançaram em Brasília Campanha 2012 de Combate ao Trabalho Infantil. São apenas crianças no começo de suas vidas, pensando no futuro. O Coral Mirim abriu a campanha contra o trabalho infantil no auditório do Ministério da Justiça em Brasília. Os desenhos feitos por elas deram as boas-vindas. À primeira vista, desenhos comuns. Prestando mais atenção, os traços simples contam a história de cada uma delas. A maioria vive na periferia do Distrito Federal. São vítimas resgatadas da exploração do trabalho infantil e um retrato dos números apresentados pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. No Brasil, cerca de 1.600.000 crianças e adolescentes garantem o sustento de suas famílias. A não priorização de políticas públicas para essa faixa etária significa deixar a criança à mercê de sua proteção. É uma inversão de valores. Quando o Estado não é capaz de proteger as suas crianças e adolescentes, a própria criança busca a sua proteção. A OIT coordena o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, em parceria com o governo federal. A família cuja criança trabalha, ela precisa receber do Estado, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, um apoio para que essas famílias tenham oportunidade de geração de emprego e renda. Atuando em rede, com os programas de transferência de renda, mas também com políticas de atendimento integral às crianças e adolescentes, no âmbito da educação, da saúde, nós estamos conseguindo no Brasil reverter esse quadro de violência que o Brasil já viveu de forma muito drástica em períodos anteriores e que nos dias atuais ainda vive residualmente, mas que nós estamos dedicados a constituir no país a proteção integral das crianças brasileiras. A partir dos 14 anos, justo na idade onde o trabalho infantil volta a subir no país, existe uma maior fase de abandono dos bancos escolares. Isso é preocupante, porque ao abandonar no ensino fundamental, elas não conseguem chegar no ensino médio, no ensino médio para o superior. Isso é gravíssimo, porque vai afetar a economia brasileira. Um país que está como 7ª economia do mundo tem que ter mão de obra qualificada local. E na família eu revejo minha postura, pois na escola aprendi nova conduta, resgatei os meus valores, repensei na minha vida, concretizei e curei minhas feridas, recuperei minha autoestima perdida. Em Diadema, perto de 350 crianças e adolescentes participam do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Oferece atividades culturais e socioeducativas fora do horário escolar. E ainda inclui as famílias dessas crianças e adolescentes nos programas de transferência de renda do governo federal. Hoje, a Prefeitura realizou no centro de Diadema uma campanha de conscientização da população contra a exploração infantil. Trabalho infantil, isto não é brincadeira. Este é o lema da campanha contra o trabalho de crianças e adolescentes em Diadema. Hoje, nos semáforos do centro da cidade, não foram vistos os menores que normalmente vendem produtos aos motoristas, e sim integrantes da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. Às vezes a família tem um entendimento que ele está trabalhando, é melhor para o desenvolvimento dele do que ele está numa situação exposta na rua, né? Então esse entendimento cultural da situação e as próprias pessoas que acabam consumindo os produtos que são vendidos por essas crianças, acabam sendo um entrave para a situação. Então a gente tem que fazer todo um trabalho de conscientização, tanto com a família, né, quanto com as pessoas que, na intenção de ajudar, acabam consolidando a situação do trabalho infantil. Formada por representantes do governo e da sociedade civil,
Desde 2004, a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil de Diadema realiza atividades de conscientização como esta. Para Luiz César Madureira, membro da Associação de Apoio à Criança em Risco, o combate ao trabalho infantil vai além da conscientização. Prover também renda para essas famílias também, que eu acho que é um grande desafio. Algumas coisas a gente tem no município, como alguns programas, né, como Bolsa Família, Renda Cidadã, mas a gente também tem aquela questão do incentivo ao emprego também, para a família também não ficar só dependente desse serviço de programas de transferência de renda, mas a gente sabe também que tem uma questão de fortalecimento da educação, que é a base de tudo para a gente conseguir combater esse trabalho infantil que é tão prejudicial, né? No Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, temos que parar para pensar que a transformação social que queremos passa necessariamente por uma realidade em que todas nossas crianças estão nas escolas. Para conversar com a gente sobre a luta contra o trabalho infantil no Brasil, convidamos o presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, o Ariel de Castro Alves. Boa noite, Ariel. Prazer te ver aqui, viu? Boa noite, Ribeiro. Boa noite a todos os telespectadores da TVT. Prazer é todo nosso. Ariel, estamos caminhando bem ou faltam políticas públicas para a gente acabar com o trabalho infantil? Nós temos que ressaltar que existe realmente uma diminuição da exploração do trabalho infantil e isso vem desde a existência do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente em 90. De lá para cá, nós temos mais de 50% de redução da exploração do trabalho infantil. Os índices também divulgados hoje pelo governo federal, pelo próprio IBGE, mostram uma redução importante que, de alguma forma, nós devemos ressaltar. Mas, por outro lado, nós que atuamos no dia a dia, muitas vezes vemos migrações de tipos de trabalho infantil, até em razão da forte fiscalização realizada pelos auditores do Ministério do Trabalho. Também os sindicatos tiveram uma contribuição muito efetiva nessa fiscalização, nas denúncias, e também os conselhos tutelares e as organizações da área da criança e do adolescente. Então, aquele tipo de trabalho infantil que antes estava mais presente, de carvoarias, nas agriculturas, mesmo em empresas, passamos hoje a ter outras formas de trabalho infantil. As imobiliárias, por exemplo, têm explorado o trabalho infantil, principalmente aqui na região do ABC, mas em todo o Brasil, principalmente nos finais de semana. São crianças e adolescentes com placas, entregando panfletos nos faróis para a publicidade no mercado imobiliário. No ano passado, nós combatemos essas práticas através do nosso trabalho no Grupo Criança Prioridade 1, do Consórcio Intermunicipal do ABC, junto com o Ministério Público Federal do Trabalho, o Ministério Público Estadual e também chamando as empresas, as associações do ramo imobiliário e tivemos resultados efetivos com a diminuição dessas práticas durante o ano passado. Mas ainda nossas equipes têm verificado essas situações. E outro trabalho infantil preocupante é aquele que ocorre nas ruas, através de crianças e adolescentes pedindo nos faróis, ou vendendo balas, ou limpando vidros de carros. Então essa migração tem ocorrido também com relação ao trabalho infantil, quando não para casos de exploração sexual, que também está dentro da lista das piores formas de trabalho infantil, e o próprio tráfico de drogas. Então isso tem que ser uma preocupação até para fortalecer os programas sociais, principalmente os que trabalham com as famílias das crianças e adolescentes. Eu entendi. Ariel, pelo que você explanou, então a pergunta é a seguinte: esse trabalho infantil só vai acabar no Brasil quando a miséria também acabar? Certamente acabar com a miséria, na verdade, é um enfrentamento à situação de miséria. No Brasil, muitas vezes se confundiu o combate ao miserável. Não, nós queremos combater a miséria, né? Claro. Por isso que muitas vezes no Brasil vimos situações de criminalização dos pobres. Não, nós queremos efetivamente dar condições para que essas pessoas possam se emancipar com o apoio de programas sociais. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que aqui na
nossa região, atende pelo menos mais de 800 crianças e adolescentes, 262 em São Bernardo do Campo, mais 300 em Diadema, que a reportagem muito bem mostrou, é um dos passos importantes para o enfrentamento à situação de miséria, porque ela leva ao trabalho infantil. Eu espero que no ano que vem, que possamos estar conversando nesse Dia Internacional do Trabalho, do combate ao trabalho infantil, com números mais satisfatórios e com uma visão diferente do nosso próprio Brasil. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação nesse confronto ao trabalho infantil dentro do ABC, especialmente. Eu que agradeço a possibilidade de participação e certamente os nossos municípios têm tido essa preocupação e de criação dos centros de referência de assistência social, mas também são fundamentais programas especializados de atendimento a crianças e adolescentes, como a própria Fundação Criança é exemplo.